Licenciamento ambiental é um instrumento, então, da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 81. Ele é obrigatório para atividades potencialmente poluidoras. No Mato Grosso do Sul, quem conduz esse procedimento é o IMASU. As etapas de licenciamento é importante elencar. Primeiro, a licença prévia, segundo, a licença de instalação e terceiro, a licença de operação. Essas são as etapas de viabilidade, então, do licenciamento, onde a licença prévia, ela viabiliza a viabilidade ambiental, a licença de instalação, LI, autoriza a construção e a LO, licença de operação, autoriza o funcionamento. A licença prévia, que é a viabilidade ambiental, ela tem a sua fase de planejamento. É onde se planeja, onde se tem as condicionantes, onde se pode avaliar os impactos ambientais, ver e analisar a localização e o uso do solo daquele local e, então, definir essas condicionantes. Lembram que condicionantes é o que determina, então, esse licenciamento. Então, a condição de ter o licenciamento é a condição do que eu vou mitigar dentro daqueles possíveis danos que possam levar em consideração essas atividades. Então, a LP, que é a licença prévia, ela continua, então, com os estudos ambientais. Dentro de empreendimentos de médio porte, vai-se precisar RCA e PCA, que são relatórios e planos ali de ações prévios para que tenha-se estudos da viabilidade daquele empreendimento. E se o empreendimento é de grande porte, grandes empreendimentos, tem-se que fazer o EIA e RIMA, como é conhecido de vocês, os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental, que são mais aprofundados, então, entrando na fase prévia, de planejamento. O diagnóstico ambiental da área é feito nesse momento e a identificação, como eu disse, dos impactos que vão servir como condicionantes. A licença de instalação, que aí é o segundo momento, a LI, ela autoriza a implantação do empreendimento. Então, ela é somente após a aprovação da licença prévia, essa que a gente viu anteriormente. Então, permite as obras e instalação de equipamentos nesse momento, de início. As exigências técnicas nesse momento são o quê? Projetos de engenharia já aprovados, o plano de controle ambiental, como vocês viram lá, o relatório e a PCA, que é dentro do plano do planejamento da viabilidade, tem que também estar já efetivado, feito, concluído. O controle de emissões e efluentes, tem que estar definido o que vai ser feito, como já se definiu na viabilidade ambiental, o que vai ter por exemplo, de resíduo ou de impacto gerado, o que vai servir para mitigar aquele impacto. Então, nesse momento, qual é o controle que se vai dar para aquele determinado resíduo, por exemplo? Então, a gestão dos resíduos industriais, estão condicionadas aí também a essa licença de instalação. A aplicação, então, disso na agroindústria, aí já pode ser iniciada a construção da usina, da agroindústria, no nosso caso, a agroindústria canavieira, a instalação de moendas e caldeiras, a implantação de lagoas de vinhaça e infraestrutura agrícola. A licença de operação, que é em um terceiro momento, então viemos da licença prévia, licença de instalação e, por fim, a licença de operação, autoriza o início das atividades, então, dessa agroindústria, emitida após a verificação, então, da licença de instalação e comprovação do cumprimento das condicionantes. Então, nesse momento, vai-se ter um monitoramento para se realmente está sendo efetivado aquilo que foi dito. Dentro disso, o monitoramento vai ser constante, monitoramento ambiental, com o controle das emissões atmosféricas, o monitoramento da água e o solo, o controle de ruídos, e isso vão ser gerados relatórios dentro do IMASU, assim como a alimentação do SINIR, aquele sistema do governo que precisa ser alimentado para os órgãos de controle. Um exemplo, então, porque esses impactos que foram condicionados ao monitoramento, eles vieram, então, do quê?
da moagem da cana, a produção do açúcar e o etanol, a geração de energia com o bagaço e a fertirrigação com a vinhaça. Então, por exemplo, o resíduo da vinhaça vai se utilizar para onde? Para fertirrigação. Então, se deu um destino para esse resíduo, que no caso iria causar um impacto ambiental, para mitigação disso foi utilizada a condição de fertirrigação. Assim como, por exemplo, o bagaço, né, através da queima para geração de energia, das condicionantes. Dentro disso, a gente pode ver aquela tabela que vimos anteriormente nos vídeos, que nos vídeos da licença ambiental, que a gente pode observar nos tipos de licença dentro da unidade, por exemplo, a licença industrial de ampliação ou a licença do posto de combustível. Então, essa licença vem um LI aqui na frente. Então, é licença de instalação. Nesse caso aqui, ela foi protocolada, ainda não estava validada. A licença de operação da indústria também foi protocolada. Ela estava se pedindo a licença de operação. Então, como a gente pode observar, as atividades elas têm os prazos a ser cumpridos de licença de instalação, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, tem-se que tomar um cuidado com relação também a esses prazos de emissão e renovação. Os principais impactos ambientais, então, para aquelas condições, né, de controle, eu tenho que a emissão de gases, né, atmosféricos através das caldeiras, que isso vai ser minimizado com um controle que foi viabilizado lá na licença prévia. Efluentes líquidos, a vinhaça, né, como se deu o destino para fertirrigação, por exemplo. Resíduos sólidos, como a torta de filtro, também pode ser utilizado como uma forma de adubação lá no campo. E o uso intensivo de água, que pode ser então reutilizada, né? Então, aqui as medidas de controle. Utilizar filtros em chaminés para conter a emissão desses gases. O uso agrícola da vinhaça, o reaproveitamento de resíduos, como o caso também da torta de filtro, lá para adubação, e o reuso da água no processo industrial. Então, resumo: licença prévia avalia a viabilidade do empreendimento. Licença de instalação autoriza a construção. Licença de operação autoriza a operação do empreendimento. Mas para que nós tenhamos consciência desses prazos das licenças, que a gente também deve-se ter também conhecimento, a agroindústria da cana-de-açúcar, então, ela traz essas 3 tipos de licença, né? Não só a agroindústria, mas qualquer empreendimento que vai gerar um impacto ambiental precisa caminhar por esses 3 pontos. Então, a validade e renovação é extremamente importante para que isso ocorra, certo? Porque a importância desses prazos é porque garantem o controle ambiental contínuo, tá? Não se tem problemas com multas, principalmente, evita o funcionamento irregular e permite a fiscalização do órgão ambiental. Uma vez que você vai emitir essa licença, o órgão vai estar avisado, né? Ele mesmo vai emitir essa licença, ele vai verificar a viabilidade disso e vai liberar, então, essa licença prévia, licença de instalação e licença operacional. Então, você cumprindo isso, eles vão estar cientes do que isso vai estar acontecendo, principalmente o IMASU, que é o órgão fiscalizador. Então, a licença prévia ela tem um prazo de 3 a 5 anos, é a fase de planejamento, né, como a gente viu anteriormente, avalia a viabilidade ambiental e define as condicionantes. Então, eu tenho que cumprir em até 5 anos esses documentos, essa viabilidade que a gente viu lá no início, precisa se cumprir para avaliar todas essas condicionantes dentro desse prazo de 3 a 5 anos. Atenções importantes: solicitar a licença de instalação dentro do prazo. Caso expire, reinicia o processo. Então, se você tem até 5 anos para licença prévia, dentro desse prazo você precisa emitir a licença de instalação. Para não perder esse prazo, você precisa cumprir isso para não perder o prazo e reiniciar lá no início o processo todo de novo. Então, uma etapa ela está
junto da outra. Então, ela condiciona também uma à outra. Então, precisa-se ter se ater a esses prazos também para que não expire essa licença prévia e você tenha que emitir tudo do começo de novo. Então, base para as próximas etapas. Serve como base, então, para as próximas etapas. Por isso eu não posso esquecer. Então, a licença de instalação é de 2 até 6 anos e autoriza já a construção da usina, como a gente viu, e a implantação de estruturas e equipamentos, tá? Essa também tem o seu prazo. Os pontos críticos nesse caso é o cumprimento das condicionantes aí dentro desse período, o controle de impactos durante essas obras de instalação, de construção, e aí também se tem a possibilidade de prorrogação, uma vez que não consiga cumprir esses 6 anos, essa etapa de construção, né, e levantamento de toda essa infraestrutura da agroindústria, eu consigo prorrogar esse prazo de licença de instalação. E a licença de operação, ela já é de 4 a 10 anos, ela autoriza a usina a funcionar. Então, foi construída, né, eu tenho esse prazo, que cumprir esse prazo, e eu não esquecer que quando for iniciar o processo de moagem e todo o processo de funcionamento, eu preciso pedir essa licença de operação anteriormente a isso. Tá? Então, o monitoramento ambiental, a partir daí, vai ser contínuo, com relatórios, né? E a renovação também pode-se solicitar renovação antes do vencimento do prazo de 120 dias antes, para evitar multa. Tá? Então, tem-se como fazer essa licença, solicitar essa renovação antes desse vencimento dos 10 anos. Tá? Então, 120 dias antes, eu posso pedir, então, essa renovação, tá? Para evitar multas e, então, a paralisação dessa operação. Exemplo prático, então, para fixar, né, numa usina. Licença prévia, análise da área em até 5 anos. Licença de instalação, a construção da usina, até 6 anos. E a licença de operação, né, a operação industrial, até 10 anos.